Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa semana acadêmica. Estamos hoje com a palestra Criminologia, Psicologia e Ressocialização. Palestra hoje ministrada pela professora Cintia Helena dos Santos, a qual possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, especialista em Psicanálise pela Universidade Paranaense, especialista também em modalidade de tratamento penal e gestão penitenciária pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Psicologia pela Unesp. A professora Cinti trabalhou por 14 anos e 6 meses como psicóloga na Penitenciária Estadual de Londrina, onde foi chefe da divisão de assistência, coordenadora da Comissão Interna de Saúde e também coordenadora do projeto Confiança e Responsabilidade, que objetiva a execução de penas em regime semiaberto. Também prestou serviço como psicóloga no Patronato Penitenciário de Londrina, onde foi responsável pela elaboração e execução de medidas em regime aberto. Nessa mesma unidade, também atuou como diretora. E sem mais delongas, porque o currículo da nossa convidada é extenso, é uma professora ímpar. Professora Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você, aprender um pouco mais desse tema tão importante quanto criminologia, psicologia e ressocialização. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, né? A Unicesumar sempre uma parceira em uma porção de coisa, né? Você começou a história, eu sei que cansa mesmo, né? Porque são 29 anos no Departamento Penitenciário do Paraná, e em várias dessas unidades eu recebi alunos e professores da Unicesumar para diversas ações, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui. É uma forma de eu, de alguma maneira, honrar, né, a parceria que essa instituição tem tido comigo, né, como profissional, por muitos anos. Estou muito contente obrigada. mesmo. Obrigada, professora Cíntia. É um prazer para nós tê-la aqui conosco, com tamanha expertise, trazendo toda essa experiência de quase 30 anos, né, professora? Atuando fortemente. Isso. Conheci um pouco do seu trabalho também. A professora Isis também é muito fã da senhora, a nossa coordenadora. E ficamos extremamente contentes em ouvir um pouquinho. Vamos lá. Professora, a palavra é sua, fique à vontade. Vou ficar com toda, mais do que a vontade, com a responsabilidade, né? Vocês imaginem como é duro para mim, né? Sempre é um desafio quando você tem que recortar de tantos anos um pedaço para partilhar, né? Mas, assim, considerando que é uma semana acadêmica, né? Acho que eu fiz uma escolha por um recorte que pudesse trazer mais campos para além da psicologia. A psicologia acaba sendo um campo amplo, porque trata das relações que as pessoas podem ter consigo, com os outros e com as coisas. Dessa maneira, né, tem intersecção com uma porção de outras áreas, né, em especial aqui, né, hoje, né, eu vou tentar partilhar como é que ela conversa tanto com a criminologia, com a ciência que estuda o que faz com que a gente cometa crimes, vamos dizer assim, né, que pensa a questão do crime, e com a questão, o desafio, acho que é melhor, da ressocialização. Eu fiz algumas escolhas e acho que quando a gente faz escolhas, elas sempre partem de alguma reflexão, né? Conversei com a professora Isis e aí ela também trouxe essas questões.
E aí, a primeira que eu partilharia com vocês é que será que tem, quando eu penso assim, na ressocialização, né? O que a gente chama de ressocialização? A pessoa voltar, vir, cumprir a sua pena e não voltar a cometer crimes. Ela voltar para um processo de socialização onde ela consegue viver de acordo com as normas. E aí, assim, será que tem alguma relação entre o tipo de crime que é cometido e a potencialidade de ressocialização? Dizer para vocês, eu não vou. Hoje vou escolher alguns autores, mas eminentemente vou partilhar com vocês a minha escuta de 29 anos de pessoas que estão vivendo essa experiência. Bom, eu já ouvi pessoas que cometeram todos os tipos de crime que vocês podem imaginar, com mais menos violência, com mais menos agravantes ou atenuantes. E na minha experiência ficou muito claro que, ainda que isso habite o nosso imaginário, não há uma relação entre o crime. Então, as pessoas que fazem, que cometem homicídio não voltam. As pessoas que fazem latrocínio reincidem mais. Não há essa inter-relação. Mas eu vou tentar dizer para vocês por que a gente tem tão fortemente essa ideia de que tem essa relação. Uma outra ideia que também passa muito na cabeça da gente é que quais são os índices que a gente tem no Brasil de ressocialização? Será que são altos ou são baixos? Será que o que a gente ouve no senso comum? Porque a reincidência no Brasil é altíssima. Nós temos altos índices de reincidência. Vou partilhar com vocês, até hoje eu procuro, se alguém de vocês tiver acesso a essa pesquisa, eu agradeço fortemente que partilhem comigo, porque eu nunca encontrei uma pesquisa séria que trouxesse dados relevantes e confiáveis, obviamente, algo científico e não de senso comum, que seja da opinião de alguém, né, em relação à reincidência. Muito pelo contrário, eu fiquei por 6 anos no regime aberto e era muito mais comum as pessoas não retornarem do que as pessoas retornarem. Para a gente ter uma ideia, todo ano tem aquela coisa no final do ano tem toda uma produção de medo a partir da perspectiva, vai ter a saidinha de final de ano. Só que esta saidinha, essa portaria que eles têm no Natal, ela não acontece só no Natal. Ela acontece pelo ano inteiro. Mas a produção da insegurança, e a gente vai retomar isso depois com mais cuidado, e ela inclui criar esse medo. E aí, o que acontece? Saem 2.000 pessoas, estou dando dado de Londrina, né, entre 2.000 e 4.000 pessoas, saem. Dessas, se uma pessoa cometer um crime, isso sai no jornal e é um horror. Né? Olha, estava em portaria e cometeu um crime, mas não tem a manchete. 1.999 pessoas saíram e não cometeram crimes e retornaram para cumprir suas penas. Então, acho que é uma reflexão que a gente também precisa fazer. Né? E uma outra reflexão, então se a gente está falando de ressocialização, quem é que seria, né? Vamos pensar. Toda vez que se eu falo de ressocialização, eu vou falar de uma pessoa ter acesso a políticas públicas, ter acesso a política pública de educação, de saúde, de trabalho. Ela ter esse acesso, se dentro de uma política pública, relembrando que o que é uma política pública? É uma série de regramentos que existem para que um direito chegue até alguém, um direito previsto, um direito constitucional, obviamente. Vários desses que passam a ser previstos a partir da Constituição de 1988. Essa Constituição, então, traz direitos para os cidadãos e para que, como essas pessoas têm direitos, é preciso que a gente construa políticas públicas
que efetivem a chegada desse direito na ponta, até aquela pessoa. Tudo isso para refletir com vocês assim: será que tem um órgão específico que é responsável pela ressocialização daquelas pessoas que fazem crimes? Vamos respeitar que o que vem no nosso imaginário? Tem sim, tem um órgão respeitado. Num país onde a punição maior para todo e qualquer crime é a prisão, então a gente vai dizer, então, se tem uma instituição que é responsável por isso, é a prisão. Será? Aí, para esquentar a nossa reflexão, eu trouxe esse poema Nada Novo, do Brecht, né? Que diz, olha, primeiro, eles levaram os negros, mas eu não me importei com isso porque eu não era negro. Em seguida, eles levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso. Depois, eu não sou miserável, né? Depois, agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Isso tudo para tentar dizer para vocês o que talvez, né, tentar partilhar com vocês a opinião que eu tenho hoje da intersecção dessas três palavras, depois de 29 anos trabalhando em penitenciárias, né? Das palavras dos presos. Eu escolhi isso é uma pichação de uma unidade penal em Salvador, que pintou na parede assim, sistema 10, desgraçado, desumano, destruidor, desligado, desfigurado, desengonçado, desagregador, destemperado, destrambalhado, desinformado. Então, assim, na palavra de quem vive esse sistema, me parece que o que eles menos recebem nesta instituição, que teoricamente, ou no nosso imaginário, está aí para ressocializar, o que eles recebem nada parece com isso. Para que a gente faça junto um percurso acerca disso, né? Pensei um caminho. A gente começa conversando um pouquinho pelos como é que são quais são os modelos que a gente tem de convivência social e sistema prisional, porque aí eu vou tem um jeito de conviver e se não se convive bem ali, como é que eu puno? Qual é a punição que normalmente a partir de um determinado período histórico, isso passa a ser a prisão. O outro passo, a gente conversa sobre a psicologia e as possibilidades de ressocialização dentro do sistema prisional e fechamos com formas, não só da psicologia, mas nós estamos pensando aqui em várias áreas de atuação em relação às pessoas em conflito com a lei, quais são as formas que a sociedade tem para lidar com a criminalidade. Então, sobre os modelos de convivência, né? A primeira questão que é importante, né? Eu trabalho dentro de uma política de segurança, mas pensando no modelo de convivência, né? Hoje a gente é atravessado pela essa sociedade dos indivíduos, né? Então, cada um, nós nos sentimos independentes, com direitos e deveres. Então, a gente pensa num Estado forte, mas que de uma coletividade que precisa ser respeitada, mas eu preciso respeitar essa coletividade considerando a liberdade e a autonomia de cada um. Um grande desafio, né? Esse é um dos modelos de convivência que nos atravessa muito e evolui para aquilo que hoje, a partir
mais do que dessa ideia do indivíduo, né? Então, a gente quer e precisa ser respeitado, mas quer também um Estado forte. Nessa perspectiva, tem algo que vem sido produzido, os autores chamam de cultura do risco, ou diversas construções que trazem a expressão do medo. Vocês podem. São diversas as políticas que acontecem para produzir sensação de insegurança. Estou pensando aqui num exemplo que seja rápido e efetivo. Todos nós já vimos, na hora do almoço, tem sempre um programa policial, e não é só no Brasil. Eu tive essa experiência na Espanha, na Inglaterra, e em Portugal também tem. E não é à toa, é calculadíssimo que na hora do almoço, onde a nossa defesa está diminuída, né, a gente ouve uma produção de intolerância, né, e esta produção é uma grande ferramenta de construção dessa sensação de insegurança que vai ajudar na construção dessa sensação de insegurança de um grande mercado que a gente tem, né? Hoje não basta só você ter o alarme do carro, a pessoa que tem mais recurso blinda o carro, o alarme da casa, não basta ter o alarme tem que ser monitorado, entendem? É uma construção a partir de que eu sou um indivíduo, eu quero a minha liberdade, mas, fundamentalmente, as minhas escolhas são pautadas na sensação de insegurança. Guardem isso, que é importante, esta sensação de hoje. Importante, se a gente vamos fazer um pequeno resgate histórico do processo penal, né? De como é que hoje a gente tem uma forma de responder o crime, mas essa forma ela foi variando. A gente começa numa vingança privada, olho por olho, dente por dente, né? Cada um vingava a ofensa que sentia individualmente, passa por uma vingança divina, no momento que a gente tem o teocentrismo, que a gente tem a figura do rei, que representava Deus na terra, e o rei, ao se fazer um suplício, enfim, ele se vingava daquele que ousou afrontar o poder de soberano que estava ali para representar Deus. Então, período da vingança divina. O período da vingança pública, que é quando a figura do rei já faz essa vingança pública, né? E partimos para um período que a gente diz um período humanitário, onde todos os saberes científicos vieram contribuir, para racionalmente criar uma forma mais humanitária para que as pessoas pudessem responder ao crime que cometeram. Perdão novamente. Bom, acho que importante, né, a gente fazer uma marca histórica aí da execução de pena entre até o século XVIII, que é onde a gente passa do teocentrismo para o iluminismo, para a razão, né? Então, até o século XVIII, o caráter da pena era o quê? Era o suplício, era o sofrimento público. A partir do iluminismo, esse processo passa a ser velado, né? As pessoas são presas, separadas, né? O objeto da pena, que antes era o corpo que sofria, passa a ser os direitos, né? A liberdade, o direito de ir e vir. O castigo não mais vai ser sensações insuportáveis, mas a privação de direitos. A eficácia da pena era de uma intensidade visível, obviamente. A pessoa era morta ou era muito violentada e em praça pública, né?
A efetividade da pena a partir do aprisionamento é uma fatalidade. Pode ser que aconteça, pode ser que não. E isso não é público, isso não é tomado como algo partilhável, isso é velado, né? Até o século XIX, o Iluminismo, tanto o processo penal, a justiça, né, o processo penal e a execução penal caminhavam juntas. A partir do século XIX, isso separa. O que é isso? Um pedaço da estrutura, uma instituição vai cuidar de determinar se houve crime ou não e qual é a pena. E um outro pedaço, com autonomia, vai pensar como essa pena vai ser executada. Até o século XIX, quem que executava a pena? Os carrascos, né? Com pano na cara, eram os carrascos. A partir do século XIX, do XVIII, né? Vamos dizer assim, quem que vai fazer? Os técnicos, porque é o momento que a razão fica importante. Então, todas as disciplinas, as tecnologias vão ser criadas a partir do que vai, né, se chamar a partir de aí a ciência, né, o profissionalismo, o tecnicismo. Se até esse momento a justiça era uma vilã, porque pensa assim, né, gente? A gente pode ser o que for, mas tem sempre ali algumas pessoas que gostam da gente. Aquelas pessoas que eram supliciadas em praça pública também tinham pessoas que gostavam muito delas. Então, a justiça, esse vingar-se do rei, era como que uma vilã, porque aquilo era uma brutalidade, e isso, quando vem todo o cientificismo para a execução da pena, a justiça fica algo louvável. Olha, vamos promover a justiça, né? Isso é importante. Nessa perspectiva, né, a gente faz todo esse percurso e a psicologia surge nesse momento, começa a conversar com a execução de pena, como vai fazer com outras instituições. Importante dizer assim, nesse momento, nós criamos no iluminismo, nessa passagem, né, do teocentrismo, da centralidade do divino para a centralidade da razão, nós criamos muitas das instituições que nós conhecemos hoje. A família, o convento, a prisão, o hospital, a universidade, a escola, né, como nós a conhecemos. E todas elas com a mesma racionalidade. Eu pego um indivíduo, pego a pessoa, passo ela por um processo e ela sai da forma tipo. Então, a criança nasce, coloco numa família, genitores numa casa. Essa época dava-se o nome de família estruturada. Hoje a gente já revê e tem diversas configurações de família. Mas vamos dizer que, hegemonicamente, no nosso imaginário, ainda temos esse desenho de família hegemônica, de tão forte que essa instituição é. Isso vale para o convento. Eu pego uma pessoa, passo pelo processo, ela sai freira. Para a prisão, para o hospital. A maioria das instituições hoje já se reviu. Mas não tem como a gente pensar nessa relação psicologia e sistema penal, prisional, sem retomar esse momento histórico, porque a psicologia foi o saber que foi convidado nesse momento, e era preciso para dividir as pessoas em 3 categorias: normal, anormal e normatizáveis. Quem os normatizáveis? Normatizáveis eram aqueles que a gente ia colocar em alguma instituição e ia ajustar, sendo a prisão uma destas. A prisão, a família, o convento, enfim, todas essas. Tem um autor que chama Goffman, que tem um livro que chama Prisões, Manicômios, Prisões e Conventos. E ele vai contar como essa é a mesma racionalidade, né? E a psicologia, então, ela surge
muito pareada com essas instituições de ajustamento. Mas, assim como nós já revimos diversas instituições, a psicologia também é uma ciência que foi se revendo através dos acontecimentos, né, das respostas todas que se foi construindo na convivência humana. Hoje, a psicologia, então, ela já não é uma ciência que está pareada com as instituições de ajustamento, mas que tem no seu código de ética um compromisso com a garantia de direitos. Então, ela muda de eixo, como muitas dessas instituições já mudaram. Ao invés de eu pegar um indivíduo e passar ele por um processo que ele vai sair da forma que eu quero, muitas dessas instituições já se questionaram. A igreja foi a primeira que disse: não adianta eu pegar. A pessoa tem que ter vocação. Então, tem que vir da pessoa. O que eu posso é oferecer um processo, e aí a pessoa fazer parte desse processo que a pessoa reafirme os seus votos. Então, a igreja é a primeira a dizer que a construção da escolha de um indivíduo, de uma pessoa, é um processo. É um processo que considera ela e também considera o seu entorno, também considera os processos. Esse caminho que a psicologia faz, ele acontece em diversas áreas. Nosso tempo é muito curtinho, então eu tive que escolher, então, falar da psicologia e da criminologia. A criminologia, porque pensa, se a psicologia é a ciência que estuda a pessoa se relacionando consigo, com os outros e com as coisas, a gente pode, as coisas aqui que não vamos escolher é com o crime, né? Com o fato de ter cometido um crime. E aí, eu gosto muito desse quadro, que é de um grande estudioso da psicologia, que é o professor Alvino de Sá, que aí ele vai dizendo como é que a criminologia ela vai evoluindo, mudando desse processo que começa tipificando o criminoso no indivíduo. Então, assim, tem a personalidade criminosa, como o quadro vocês podem ver e rever. Não vou me atentar, mas vou partilhar a partir dos exemplos, que acho que fica mais gostoso de ouvir, mais dinâmico, né? A gente tem um autor, para vocês terem uma ideia, um dos primeiros criminalistas mais famosos, a gente pode dizer que o Lombroso, ele foi o Drauzio Varela da época dele, um italiano. E a teoria dele, a teoria lombrosiana, era que mais do que o estar no indivíduo, né, a característica criminogênica ou não, né, o fato de ser criminoso era algo que estava na pessoa, mas ele dizia assim, não em qualquer lugar, já está na aparência da pessoa. Então, não acreditem em mim. Coloquem lá, pesquisem o Lombroso, e ele fazia uma definição. Então, a pessoa tem o nariz afunilado, o tipo da orelha, o jeito da boca, assassino. Essa configuração de corpo mais gordinho, estatura baixa, estelionatário. Entende? Então, algo altamente determinado. Então, se eu tenho essa configuração física, eu vou ser este criminoso. E ele foi muito aclamado à sua época. Hoje nos parece absurdo pensar que de olhar, né? Mas quantas vezes nós nos pegamos olhando para alguém e dizendo essa fulana tem jeito daquilo. Então resta, né, algo de lombrosiano em nós, nas nossas relações ainda hoje. Mas isto já não é hegemônico como já foi. Já foi hegemônico achar que era no tamanho do crânio, já foi em características cognitivas ou de forma de pensamento. Nós, né, digo, acadêmicos que estudamos, que pensamos e escrevemos sobre o que leva alguém a cometer crimes,
já achamos que fosse assim. No desenrolar, né, a gente chega, né, numa criminologia, então vamos dizer, né, a gente tem toda uma construção de autores que falam dessa criminologia que está no indivíduo, né, na tipificação, que é a construção do indivíduo perigoso, né, e depois a gente parte para um entendimento, peraí, mas será que é isso? Né? Vem outros estudiosos que dizem não é tão simples. Talvez a gente precisasse estudar não só o indivíduo, mas a sua família, o seu contexto, em que contexto ele foi criado, ele se estruturou, ele virou quem ele é. Mas, estudando o contexto, e aí a gente chega numa criminologia que eu vou convidar vocês a pesquisarem, né? Eu sempre partilho aquilo que é ferramenta para eu enfrentar o meu cotidiano de trabalho. E a criminologia crítica, que é a base, né? É a base desse quadro que vocês veem aí, que já é uma criminologia clínica, que é aí como uma ferramenta para o meu trabalho também, ajuda nesse entendimento, porque traz que, para além de eu conhecer a quem é esta pessoa e o seu entorno, com a sua família, as suas relações, é preciso que eu tenha um entendimento da organização, do modelo de convivência. Aí ligamos com o que a gente estava falando até agora. Lembra que a gente está construindo esse modelo de convivência que é baseado na insegurança. Eu me sinto inseguro porque eu tenho a figura do perigoso. Essa figura do perigoso é uma construção que opera para a convivência cotidiana. A criminologia crítica, ela traz estudos que mostram para a gente assim, uma coisa é este perigoso que eu construo para a organização social, para essa construção do medo, que regula as relações cotidianas. Mas, se eu for na prisão e ouvir aquelas pessoas, ouvir aquelas histórias, eu vou encontrar marcadores muito interessantes. Não é o fato de cometer um crime que leva alguém à prisão. Ouvir as pessoas que estão aprisionadas, ouvir as pessoas, é muito importante isso, gente. Ouvir as pessoas, a gente consegue entender, verificar, melhor do que entender, que mais do que cometer um crime, essa pessoa tem que ticar outras violências, sofrer violências, outras vulnerabilidades, e que se repetem em prática hegemonicamente nas histórias das pessoas que são presas. Alguns criminologistas, em especial o Alessandro Barata, ele diz assim, que a prisão é como uma teia que pega um tipo muito específico de subjetividade. É isso que eu chamo dos tickets, sabe? Que essa pessoa não só cometeu um crime. Nós conhecemos várias pessoas que cometem crimes e que não são presas. E, além de cometer um crime, essa pessoa tem que ter outros marcadores sociais, outros acessos ou falta de acessos a políticas públicas ou grupos para estar na prisão. Então, assim, baseado nisso, a gente conversar sobre se ressocializar, sobre a ressocialização, né, é um grande desafio e convida a gente, se a gente considerar todo esse percurso que a gente fez até agora, a gente pensar, tá bom, o que pode
alguém, né, um profissional que trabalha com as relações neste contexto. Neste contexto em que é uma profissão que antes estava pareado com consertar pessoas, vimos que pessoas nós não podemos consertar, nós consertamos cadeiras. Mas pessoas, não. Aqui é muito importante. Eu vou emprestar um conceito muito interessante que eu vou deixar também, tentar deixar vocês instigados a procurarem, que é o conceito de coisificação. Esse conceito, nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico uma lei que é completamente diferente de tudo que a gente tem, que é a Lei Maria da Penha. Essa lei, a gente só tem essa lei porque nós, Brasil, nós somos condenados a ter essa lei. Então, essa lei traz uma coisa absolutamente nova para nós, né? E que difere todas as outras nossas leis, nosso ordenamento jurídico inteiro, que ela se preocupa com a vítima, ela se preocupa com o agressor, entendendo que a violência é algo dinâmico, e ela tipifica, né, descreve os tipos de violência, porque a violência é tão sutil às vezes que é preciso especificar para que vítima e agressor se entendam numa situação de violência. Isso tudo para dizer, e um dos conceitos que traz, em especial, traz na violência doméstica, que é a coisificação, que é isso, eu tratar o outro como coisa. Pode ser a coisinha mais linda do mundo, mas é uma coisa. É não uma pessoa que pensa, sente, escolhe. As políticas, em especial as políticas que trabalham com populações que são consideradas vulneráveis, têm uma tendência muito forte a coisificar as pessoas. O sistema prisional não seria diferente, né? As pessoas não são tratadas como pessoas, as pessoas são tratadas como coisas que eu posso colocar e tirar de qualquer lugar. Por isso que disse várias vezes para vocês assim, se eu for ouvir as pessoas, porque normalmente não tem espaços de escuta, não tem diálogo. As pessoas, quando estão na prisão, são tomadas como coisas que eu posso colocar, né, aonde eu considero, e com um passo além, né? São coisas e coisas perigosas, né? Nessa perspectiva, o que pode, né, o psicólogo, né, também como contribuição desse criminalista que eu citei, que é o Barata, ele muda essa palavra de ressocialização para reintegração, dizendo, não é que eu vou socializar essa pessoa, porque socializar, ou seja, ela vai estar, nós estamos sempre em relação, mas talvez seja necessário integrar estas pessoas. E integrar não é em qualquer lugar. Quando eu falo de uma pessoa de reinserção social, por exemplo, não é uma coisa metafórica que acontece. Reinserir alguém é inserir as pessoas em políticas públicas. Então, acesso que muitas vezes essas pessoas não tiveram antes do cárcere. Mas lembram lá do não me importei e depois não vou me importar? Hoje, o grande trabalho da psicologia, no sentido de contribuir para aquilo que a gente já chamou de ressocialização, mas hoje eu prefiro chamar de inserção, né? Porque às vezes não é nem uma inserção, porque essa pessoa não foi inserida, mas enfim, esta inserção social não é algo metafórico, difícil de compreender, é uma coisa muito específica. A pessoa, a gente inclui ou exclui de políticas públicas.
Então, essas pessoas precisam ser incluídas na política de educação, na política de trabalho, na política de assistência. Esse é o papel não só da psicologia, mas de outros saberes que podem estar ali, inclusive dizer da importância, quando eu falo de inserir alguém em políticas, é a mesma coisa de eu dizer que eu estou fazendo um processo de construção de cidadania, né? Então, não só a psicologia, mas hoje, dentro do mais, o que nós tivemos de mais adiantado do pensamento, de como que eu vou, como é que eu vou responder a alguém que cometeu um crime de uma maneira efetiva, que atente não só para todo ordenamento jurídico, ou seja, para toda previsão legal, mas também para o conhecimento técnico científico que está aí produzido no nosso tempo. Hoje, se a gente for dizer o que essas duas instâncias juntas propõem, não só para a psicologia, mas para todos os saberes, é que a sociedade, representada não só pelas suas instituições governamentais ou não governamentais, pelas suas classes profissionais, mas todos nós temos um lugar de responsabilidade com esta inserção de alguém que sai do cárcere, entendendo que se aconteceu um conflito, enquanto nós não nos entendemos como parte desse conflito, a gente vai ficar oferecendo essa resposta que eu chamo de uma resposta amadora, né? Que eu vou ou dizer, ai, coitadinho, né? Nossa, mas não teve acesso a nada. Ou eu vou lá na outra ponta e vou dizer, bandido bom é bandido morto. Dizer para vocês que tanto essa questão da vingança social, quanto essa coisa da incapacidade, né? Da vitimização, essas duas pontas, elas parecem diferentes, mas elas são iguais, acabam, por fim, de produzir pessoas incapazes, né? Se eu trato alguém como um coitadinho, estou dizendo, ai, coitadinho, você não é capaz de fazer por você. E se eu trato alguém como perigoso, como um monstro, eu também estou inviabilizando que ele se sinta capaz de viver respeitando a si, aos outros e as coisas. O que se faz no entre essas duas pontas tão iguais? A gente pode oferecer aquilo que é nosso dever. O que é nosso dever? Todos os profissionais que são chamados a estar numa política pública, aqui a gente está falando da política da execução penal, então todos os profissionais que estão contados na execução penal, com a psicologia não seria diferente, né? Eles estão ali para garantir o direito. Então, eu tenho um dever, porque alguém que está ali, a pessoa que está cumprindo pena, tem direitos. Senão, eu não estaria ali. É muito triste ver que tem muitos profissionais que trabalham na execução e que não entendem, que fazem ou vingança social ou essa coisa do salvamento, né? Ai, coitadinho, no lugar de entregar aquilo que é a sua profissão. Porque se você entrega aquilo que é a sua profissão, ou seja, o seu dever, a pessoa acessa o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho. Se eu não tivesse uma pessoa com tantos direitos, eu não precisava contratar tantos profissionais bem remunerados para entregar o seu dever, né? Era só para fechar todo mundo, deixar 3 ou 4 pessoas armadas e que soubesse atirar bem, e ok, a pessoa cumpriria a pena. Mas não é isso que prevê o nosso ordenamento jurídico. Mas, dizer para vocês, lembrando lá da fala das pessoas que cumprem pena, a gente não tem conseguido entregar muito isso que está nas previsões legais, né? Mas
ainda que com todos os desafios, essas são as diretrizes, né? E por isso que eu estou aqui, porque em todas as práticas faz parte da minha função, né? Isso é o que diz meu código de ética, meu conselho de classe, né? Meu conselho profissional, de ajudar a desconstruir essa criação da figura do perigoso e do criminoso. E importante que, quando a gente se desconstrói para compreender, compreender não é concordar. Mas, se eu compreendo esse acontecimento, isso não vai me impedir de entregar aquilo que eu tenho profissionalmente para entregar. Muitas vezes o que me impede é meu afeto, de sentir raiva ou dó. E esses dois sentimentos não são bem-vindos. Então, nesse sentido, as desconstruções, elas são bem-vindas para que a gente possa se aproximar daquelas pessoas ou fatos, né? Eu acho que às vezes a arte ajuda a gente fazer isso com alguma leveza. Me lembrei agora, tem um livro muito interessante de uma autora brasileira que chama Carla Madeira. A Carla Madeira escreve um livro que chama Véspera, e onde ela constrói os personagens com uma complexidade muito, muito boa, que conversa muito com a realidade para mim, né? Que começa com um crime incompreensível, o livro, porque uma mãe que a criança quebra alguma coisa de vidro, a criança ela coloca a meia no pé da criança com aqueles cacos, coloca o tênis, coloca essa criança no carro mesmo e do carro deixa numa esquina de São Paulo, abandona essa criança. Então, se a gente pensa só nessa cena brutal, é incompreensível, a gente pode ter dó ou raiva, entende? Mas a Carla Madeira leva o livro inteiro juntando as vésperas que levaram esta mulher a este dia e a esta esquina onde ela deixa o filho. Então, assim, não para que a gente concorde, mas para que a gente compreenda o acontecimento e isso nos libere para entregar, né? Não só propor, mas entregar estratégias que incluam essas pessoas nas políticas às quais elas têm direito, né? Independente da minha opinião, né? Mas por conta de ser o regramento do país onde eu moro e de eu estar contratada numa política pública que me remunera para que eu garanta que alguém tenha, né, o acesso a esses direitos. E aí, assim, é claro que é importante para circunscrever, né? A psicologia, ela vai participar de exames, tem toda uma discussão acerca do exame criminológico, que já foi exigência, foi peça do processo, depois foi destituído disso, mas é uma grande discussão, né? Não confundir exame criminológico com avaliação psicológica, uma boa avaliação psicológica não tem a ver com um exame criminológico, mas também é possível, existem teóricos dentro da psicologia que propõem a realização de um exame criminológico, mas e que também, né, a CTC é uma comissão técnica de classificação, mas o posicionamento ético hoje da psicologia é participar de todas essas instâncias de avaliação e de classificação com toda a crítica e não só enquanto a gente escuta a pessoa, mas na produção dos nossos documentos, na relação com os nossos colegas, a gente possa ajudar a compreender todos os aspectos da prisionização, desde essa rede, né,
que acaba selecionando na convivência pessoas marcadas por algumas vulnerabilidades e também por acesso ou não acesso a políticas públicas, né? Para além de cometer um crime, essa fica sendo, né, a da psicologia. E numa direção, vamos dizer assim, né? Tem estratégias, quais seriam as estratégias hoje, outras formas, para além da prisão, já que, né, nós já vimos, vou pegar só uma política de saúde mental, assim, né, manicomial, como parceira. Então, assim, a gente tem uma luta manicomial acontecendo há décadas, porque nós percebemos que colocar alguém no manicômio não resolvia a questão da loucura. E ainda assim é altamente desafiador. Não seria diferente com o crime, né, com a prisão, mas, assim como para substituir a política substitutiva do manicômio, a gente tem a construção dos CAPs, né, do Centro de Atenção Psicossocial, a inserção da pessoa com sofrimento psíquico nos hospitais gerais. Quais seriam os equipamentos substitutivos, né, para a prisão, porque a gente já verificou que a prisão como instituição ela não é algo que possa ser benéfico. Lembram de todos os 10 lá que estavam na parede daqueles que estavam recebendo esse tratamento, né? Então, as estratégias hoje, até escapou ali uns números, a época que foi feita eu copiei e colei, era o número de conselhos que a gente tinha à época, hoje a gente tem mais. Mas ter os conselhos da comunidade, o que são os conselhos da comunidade? São um órgão da execução penal que é composto de pessoas da comunidade, que se organizam para pensar a execução de pena, em especial aquilo que pode assistir a família e das pessoas cumprindo pena, as vítimas, a família das vítimas de um conflito, né, de um crime, que são sempre muito esquecidas. A gente tem, do mesmo jeito que a gente tem uma ciência que é a criminologia, a gente tem também a vitimologia. Convido vocês a darem uma pesquisada, é uma ciência interessante, que também discute como que a gente pode ou não se oferecer nesse lugar de vítima, né? Entendendo que são duas ciências que separam, mas criminologia e vitimologia contam com dinâmica a questão da violência e do conflito na experiência humana, na experiência das relações, né? Essas aí e que estão listadas, então, seriam as alternativas. Então, a gente precisaria ter mais defesa. Tem muitas pessoas que estão presas porque não têm uma defesa, já cumpriram, poderiam cumprir um regime mais brando, mas não estão porque não têm defesa. Os conselhos da comunidade, que é essa participação da comunidade, né, para que para regular que vítimas, familiares de vítima e pessoas cumprindo pena tenham seus direitos garantidos. As alternativas penais, não só responder com prisão, mas responder com outras formas com prestação de serviço à comunidade, com penas pecuniárias, por que não, aqueles que puderem, para que se possa consertar, né, ressarcir a vítima, né, de uma perda de um bem material, isso também. Assistência ao egresso, a hora que a pessoa termina a sua pena é a hora que efetivamente ela precisa de muita assistência, porque ela sai com a tarja do perigoso, né? E esta não é uma plaqueta nada fácil de carregar, né? E, por fim, a própria reforma psiquiátrica dentro do sistema prisional, a gente passa por esse processo, é muito difícil, porque se a gente já tem uma construção bastante complicada em relação ao criminoso, imagina o criminoso que é doido, né? Que junta essas duas
identidades, não vem uma palavra melhor agora, mas assim, esses dois marcadores, né, ser bandido e ser doido, quando junta isso, são um grande desafio de como a gente continua a garantir direitos a essas pessoas que vêm com essas duas placas juntas, né? Não é um desafio simples. E, por fim, assim, esse ciclo, né, a gente tem um ciclo baseado nessa sociedade do medo, né? A gente acaba fazendo o que os autores chamam um círculo vicioso de segregação e criminalização da pobreza, né? Porque ser pobre é um dos tickets, né? Ser pobre no sentido de não ter acesso a várias políticas, né? Quanto menos dinheiro, menos acesso você tem, menos intimidade também. Então, assim, a vida é mais exposta. E o mito das causas internas, né, que está dentro de mim, impacta muito mais nessas pessoas, porque lembra do restinho do lombroso que a gente tem? Então, a gente vai sempre ligar mais a uma aparência do criminoso com alguém que não tem recurso, que está mal vestido, que fala mal, enfim. Então, o mito das causas internas em relação a isso aumenta a sensação de insegurança, e eu entendo que a segurança vai ser como eu tirar essas pessoas de circulação. Só que isso é um ciclo sem fim, né? Eu tiro essas pessoas de circulação, deixo elas fora, sem acesso a nada, devolvo, mas, enfim, de uma maneira que elas não conseguem se inserir, e isso é sem fim. Um ciclo de emancipação e de responsabilização seria, né, quando eu penso na questão da criminalidade, é que a gente avançasse dessa vontade que a gente tem no senso comum, na experiência cotidiana, de dar respostas simples para problemas complexos, né? Não tem. A criminalidade, como qualquer escolha humana, ela acontece com uma complexidade muito grande de fatores. E saber disso e considerar pessoas, que cada uma tem as suas vésperas, a gente pode, então, criar respostas que considerem as relações de pertencimento e ao invés de colocar uma plaqueta, fazer um processo de responsabilização. E a pessoa responsável se responsabilizar, mas e que dentro disso ser capaz e lhe ofertar possibilidades de ter um projeto de vida. E o projeto de vida não acontece sem a inserção em algumas políticas públicas. Só que essas políticas públicas, elas não são sem desafios. Então, por isso, voltamos na complexidade, e que vai ser ofertado a essas pessoas com a complexidade que é ofertada para todas as outras pessoas. E esse é o desafio, a gente entregar para essas pessoas aquilo que a gente considera direito de todo humano, né? Tratá-los, então, como pessoas e não como coisas. Isso é um grande desafio. É um desafio diário para mim, e penso para que todos os outros profissionais que trabalham com pessoas, e em especial que trabalham na resposta a alguém que cometeu um crime, né? Que cometeu algo que machucou alguém ou alguma relação. Bom, acho que do que eu separei para pensar nesse tempinho juntos. Eu tentei partilhar da melhor forma. Escolhi para agradecer essas duas fotos que foram feitas. Infelizmente, não é o Dalai Lama, tá, gente? Estamos no Museu de Cera. Essas fotos foram feitas pelo meu filho, e eu partilhei um pouquinho com vocês
do que eu estudo, partilho, converso sempre com as pessoas e fazer isso, né? Eu acredito que muitas vezes na contramão do que o senso comum, seja na vingança social, seja na operação de salvamento, né? Eu vou na contramão disso tudo, eu enfrento o incrível Hulk mesmo, mas eu enfrento sorrindo, porque eu acredito muito que eu sei qual é o meu trabalho, que é garantir direitos, e eu tenho feito isso na maioria dos dias, porque em alguns dias a gente está muito cansado, né? Então, queria agradecer e, antes de passar a palavra, eu só queria deixar isso aqui, que acho que é o resumo do meu trabalho, que que se a gente tem um inferno, né, entre nós, ou seja, um desafio, uma coisa ruim, é esse que a gente forma quando a gente está junto. E a gente, resumindo ali, a gente tem duas maneiras de passar por isso. Ou a gente se acostuma, de maneira que a gente nem percebe que é inferno mais, né? Fica comum. Ou a gente tenta, né, no meio do inferno, reconhecer aquilo que não é inferno e abrir espaço. Queria agradecer, né, este espaço de partilhar, que eu entendo que é mais um espacinho de não inferno, né, na minha vida, como honrar também vários professores, né, Isis, Gabriela, que eu acabei de conhecer, que estão aí, né, são não inferno de tanta gente, na formação de tantos profissionais, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada, professora Cíntia. Bom, senhoras e senhores, encerramos então uma conversa que foi muito além da teoria. Falamos de vidas, de histórias, de sistemas que punem, mas que também precisam cuidar, compreender, reconstruir. Eu acho que a palavra-chave na brilhante fala da professora Cíntia é reconstruir, né? Ressignificar nós mesmos e algumas concepções que foram passadas de forma geracional, né, para nós. Até o nosso próprio entendimento de políticas públicas. Então, acredito que precisamos repensar, como a professora Cíntia mencionou, criar novas estratégias, assim como foi e ainda é a luta manicomial. Trava-língua. A gente deve pensar nas opções para a execução da pena. Eu sempre falo, principalmente para os alunos, professora, que o problema não está no nosso Código Penal e nas diversas leis penalistas, mas de como é feita a execução da pena. Sim. Porque o tipo penal a gente tem, mas como se executa? Como que a gente busca a ressocialização, a reconstrução daquele indivíduo, né? Exatamente. Bom, professora, mais uma vez, meu profundo agradecimento, que com tanta sensibilidade, conhecimento, compromisso, a senhora compartilhou aqui conosco reflexões tão necessárias. Sua fala, eu acho que nos inspira a olhar o sistema penal com mais humanidade, também com um senso de responsabilidade coletiva. Eu espero que cada um de nós saia aqui hoje, não apenas com mais conhecimento, né? Mas com empatia, com consciência crítica, com a vontade de fazer a diferença, porque a luta é essa, né? A gente fazer a diferença nos nossos espaços de fala, e daqui a pouco nós teremos novos profissionais também. Então, você, aluno, você, aluna, vocês são os profissionais de amanhã, daqui a pouco, que vão estar nessa luta constante, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, professora, foi excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Um forte abraço, pessoal. Até mais.